essencial à vida coletiva, deve ser talento em todas as circunstâncias e ter o emprego de todos os meios ao dispor da autoridade. Às 15 horas de 28 de abril de 1889, nasce em Vimieiro, um pequeno povoado de Santa Combadão, António Oliveira Salazar. O pai, António Oliveira, era feitor de um rico proprietário da região e membro da Confraria da Misericórdia de Santa Combadão. A mãe chamava-se Maria do Resgate Salazar e da mãe herdou o nome de Salazar na pia batismal em maio desse ano. Cresce como todas as crianças, mas é franzino e taciturno. Tem 2 irmãs. Termina a 4ª classe, ingressa no Seminário de Viseu em outubro de 1900, onde permanecerá durante 9 anos. Dirá mais tarde, a propósito deste tempo de clausura, onde tem como colega Mário Figueiredo, seu amigo até aos últimos dias, e durante muitos anos presidente da Assembleia Nacional e líder dos ultras do regime. Mesmo que eu tivesse tido a infelicidade de perder a fé, eu nunca esqueceria os bons padres que me sustentaram quase gratuitamente durante 8 anos e aos quais eu devo o melhor da minha formação moral e da minha disciplina intelectual. Em 1908, com 19 anos, recebe as ordens menores. Em 1 de fevereiro desse mesmo ano, dera-se o regicídio. Dom Carlos e um seu filho foram abatidos por Costa e Buíça no Terreiro do Paço. Começava então o declínio da monarquia. Ainda nesse ano, Salazar, já saído do seminário, dá explicações e é prefeito no Colégio Via Sacra de Viseu. Em 1910, quando a República se implanta, inscreve-se na Faculdade de Direito em Coimbra. Vai habitar numa república com Gonçalves Cerejeira, futuro patriarca de Lisboa e um dos grandes elos afetivos até ao fim da sua vida, a par de Maria, a empregada da República de Convento dos Grilos, que mais tarde o acompanhará como governante em São Bento até à sua morte. Além de Cerejeira, nessa altura professor da Faculdade de Letras, residia no antigo Convento dos Grilos com Salazar, o então assistente de Direito Mário Figueiredo. Em Coimbra, Salazar entra na vida política. Adere ao Centro Académico da Democracia Cristã, seguidor da orientação de Leão VIII, fundado em 1910 por António Francisco Cordeiro. Funda o semanário O Imparcial, onde escreve com o pseudónimo Alves da Silva e onde colabora também Gonçalves Cerejeira. Portugal, após profunda polémica que debilita a República, aceita participar ativamente em nome da defesa do Império Colonial na Primeira Grande Guerra Mundial nos campos da Flandres, onde se destaca como militar Gomes da Costa. Em 1917, Salazar é nomeado professor assistente da cadeira de Ciências Económicas. Em 1918, Sidónio Paes, militar com grande popularidade em todo o país, porta-voz da rejeição das práticas partidárias da Primeira República, instaura um regime presidencialista, suprime algumas liberdades e é morto no Rossio. Com ele e após ele, reacendem-se as veleidades de uma restauração da monarquia. Reina a perturbação na República. Em 19 de outubro de 1920, na chamada Noite Sangrenta, entre muitas mortes, uma ressalta: a do herói da Rotunda, da instauração da República, Machado dos Santos. Carmona, que fora ministro de Guerra em 1921, em pleno tribunal que está a julgar os implicados na revolta militar de 18 de abril de 1925, clama: a pátria está doente. É necessário salvá-la. Salazar continua em Coimbra. Em 1921, aceita ser candidato pelo Centro Católico de Guimarães. É eleito.
assiste a uma única sessão legislativa em São Bento, pede a sua demissão de deputado e regressa de comboio à cidade universitária. Uma profunda divisão fere a família republicana. Um setor importante da classe militar pensa que a culpa é dos partidos. Em 26 de maio de 1926, às 6 da tarde, o proclamado herói da Flandres, Gomes da Costa, vai esconder-se num colégio dirigido por um jovem professor, Manuel Múrias, colaborador da época, quotidiano monárquico. Daqui, parte para o Porto e faz o levantamento das tropas em Braga, chamada a Cidade dos Arcebispos, enquanto Óscar Carmona se rebela em Évora. No Porto, Gomes da Costa arenga aos oficiais, antes de seguir para Sul. Justifica a sua revolta. Todos os partidos se apostavam em rebaixar o exército, em matar a nação. Então revoltei-me, por mais não poder com tantas afrontas. Fizeram pouco do exército. Quem quiser vir comigo, tem-me à sua frente. Gomes da Costa entra triunfalmente em Lisboa. Quando sai de Braga, o recém-fundado PCP preparava o seu primeiro congresso. Para os historiadores, o 28 de maio foi uma espécie de albergue espanhol onde cabiam monárquicos conscientes de restaurar a monarquia, integralistas, membros do Partido Radical, conservadores, nacionalistas, republicanos convictos e ex-sidonistas. A 12 de junho de 1926, assume a pasta das Finanças, cargo que abandona dias depois, alegando falta de condições políticas. Sobre ele, escreve então a Época, Diário Católico e Monárquico. Confirma-se a notícia de haver aceitado, depois de reiteradas instâncias, a pasta das Finanças o Sr. Dr. Oliveira Salazar. Congratulamo-nos com este facto. O Dr. Oliveira Salazar é um professor que tem doutrina, que possui diretrizes de pensamento e de ação, não se limitando a reproduzir doutrinas alheias. Completamente estranho a partidarismos políticos, de uma firmeza e inteireza de caráter que o tornam inacessível a qualquer tentativa de desvio do caminho que em sua consciência entenda dever seguir. Salazar regressa a Coimbra. Ainda nesse ano morre em Santa Combadão a sua mãe, a maior ligação afetiva que teve na vida. Tanto Mendes Cabeçadas, o primeiro presidente do governo, como Gomes da Costa estarão pouco tempo no poder. Gomes da Costa será conduzido a Caxias e daqui desterrado para os Açores, onde morre cheio de ódio contra Salazar e Carmona. Feito general, mais tarde foi glorificado como marechal. No ano seguinte vai a Paris e segue para Liège, onde se encontra com Gonçalves Cerejeira e Diniz da Fonseca no Congresso da JOC, Juventude Operária Católica. De regresso a Coimbra, passa por Lourdes. Só mais uma vez, durante a sua vida, sairá do país para se avistar com Franco em Sevilha. A revolta de fevereiro de 27, no Porto, tinha sido derrotada. Os seus dirigentes são presos, desterrados ou exilam-se. Óscar Carmona ascende à presidência da República e o coronel Vicente Freitas é nomeado chefe do governo. Salazar aceita regressar à pasta das Finanças e toma posse a 27 de abril de 1928. É então que profere a célebre frase: "Sei o que quero e para onde vou". Salazar exige reforço de poderes e é-lhe concedido o direito de veto sobre qualquer aumento de despesas dos outros ministérios. De 1928 a 1930, trava um combate vitorioso contra o republicanismo conservador. Já no preâmbulo ao orçamento para 1928-29, defende acabar com o déficit orçamental, estabilizar o câmbio, consolidar a dívida, reorganizar o crédito e, em último lugar, promover o fomento. Ainda em julho de 1930, lança a concepção do Estado Corporativo. Os anos de 30 a 32 são de clarificação política.
30 de julho de 1930, na sequência de um discurso de Salazar, são lançadas as bases da União Nacional. Mais do que um partido, um movimento cuja fundação será formalizada em maio de 32 e Salazar escolhido como primeiro presidente da Comissão Central. Carmona, em 5 de julho de 1932, chama à presidência do Conselho de Ministros Oliveira Salazar. É esmagada a revolta da Badeira, uma das últimas tentativas dos militares em derrubar a ditadura. De 1932 a 1934, dá-se a institucionalização do regime. Salazar tem o apoio militar garantido por Carmona e desenvolve e fomenta uma base social de apoio. É aprovada uma nova Constituição, promulgada em 11 de abril de 1933. O primeiro Congresso Nacional, a 26 de maio de 34, em Lisboa, resulta na consagração definitiva de Oliveira Salazar como o homem da ditadura a quem foram conferidos plenos poderes.